O Farol de Cabeçudas. Itajaí, Santa Catarina, inverno. Uma névoa espessa cobre a cidade nas primeiras horas da manhã. As ondas quebram violentamente nas pedras de praia de Cabeçudas e o velho farol no alto do morro, desativado há décadas, continua lá, imponente, solitário e envolto em lendas. Lucas, 32 anos, jornalista investigativo, retorna a Itajaí após anos em São Paulo, motivado por um mistério: o desaparecimento de sua irmã, Beatriz, que sumiu misteriosamente após uma festa na Praia Brava há 3 meses. Lucas começa a investigar e encontra uma ligação entre o desaparecimento de Beatriz e outros casos antigos, todos envolvendo pessoas que foram vistas pela última vez perto do antigo farol. Lucas entrevista moradores antigos, incluindo Dona Yolanda, uma senhora reclusa que mora há mais de 40 anos no bairro da Fazenda. Ela conta que, segundo histórias locais, o farol é maldito, depois que o antigo faroleiro enlouqueceu e matou 3 turistas nos anos 80. Ninguém mais se aproximou do lugar. Apesar dos alertas, Lucas sobe até o farol. Lá, ele encontra pichações estranhas em latim nas paredes internas e sinais de que alguém tem usado o local recentemente. Restos de comida, velas, roupas velhas. Enquanto investiga, Lucas começa a ouvir vozes sussurrando seu nome e vê vultos. Ele começa a duvidar da própria sanidade. Em paralelo, ele descobre que há uma figura misteriosa envolvida. Um homem que se apresenta apenas como o Vigia, visto por pescadores caminhando pelas pedras à noite com uma lanterna semelhante à de um faroleiro. Lucas volta ao farol à noite, desta vez armado com uma lanterna, câmera e microfone. Uma tempestade começa. As ondas arrebentam violentamente nas pedras. Dentro do farol, ele encontra um alçapão escondido sob o piso quebrado. Descendo, ele chega a uma câmara subterrânea com símbolos desenhados nas paredes e Beatriz, viva, mas em transe. Ela está amarrada e ao lado dela surge o Vigia, um homem de aparência envelhecida, olhos sem brilho, com a voz sussurrante. Ele revela que há décadas cultua uma entidade marinha antiga que alimenta-se das almas dos perdidos. Beatriz seria o último sacrifício. Lucas enfrenta o homem em uma luta intensa, mas o local começa a desmoronar com a força da tempestade. Ele consegue libertar Beatriz e os dois escapam do farol momentos antes dele desabar. Dias depois, Beatriz se recupera no hospital, mas não se lembra de nada. Lucas publica a matéria revelando os rituais e os desaparecimentos ligados ao farol. No entanto, na última cena, um pescador caminha pela praia antes do amanhecer e vê uma luz acesa no topo do farol destruído. Ele sussurra, assustado: "O Vigia voltou." Dizem que o mar guarda segredos. Em Itajaí, há um lugar onde esses segredos se escondem bem fundo, no farol de Cabeçudas. Foi ali que minha irmã desapareceu. Lucas já não era mais o mesmo desde aquela noite. Embora tivesse salvado sua irmã das garras do estranho Vigia e escapado do colapso do farol, algo dentro dele permanecia inquieto. Beatriz havia voltado, mas calada, distante, como se parte dela ainda estivesse aprisionada naquele lugar. Ela mal falava, e quando dormia, murmurava frases desconexas em línguas que Lucas nunca ouvira antes. Sons guturais, quase como o sussurro do mar em dia de tormenta. Ele tentou seguir sua vida, mas o farol destruído continuava presente em sua mente. O estranho era que toda madrugada, moradores do bairro de Cabeçudas relatavam ver uma luz tremeluzente no topo do que deveria estar em ruínas. A estrutura havia caído, mas algo ou alguém ainda parecia acendê-la. E mais,
pescadores diziam ouvir vozes vindas do mar aberto, principalmente nas noites de maré alta. Vozes humanas chamando por alguém. Foi então que Lucas decidiu voltar ao ponto de partida. Revistou os documentos antigos que encontrara, pesquisou em arquivos da cidade e descobriu registros apagados de uma antiga irmandade marítima que operava no litoral catarinense desde o século XIX. A Irmandade dizia proteger uma passagem secreta para algo que chamavam de Templo das Profundezas. E segundo os registros, essa entrada não era o farol, era algo abaixo dele. Enquanto Lucas mergulhava mais fundo nos mistérios, Beatriz começou a desenhar compulsivamente. Sempre o mesmo símbolo, um círculo dentro de um triângulo, cortado por uma linha ondulada. Quando ele mostrou o desenho a um historiador local, ouviu uma resposta que lhe gelou o sangue. Aquele era o selo de um antigo ritual de invocação ligado a entidades marítimas esquecidas, conhecidas apenas como os que dormem. Numa noite de chuva, Lucas acordou com um som repetitivo vindo da sala. Era Beatriz, de pé diante da janela, olhos fixos no mar, repetindo uma frase como num transe. Eles estão acordando. O mar está faminto. Depois disso, desapareceu por conta própria, deixando apenas um mapa desenhado à mão, com um ponto marcado em vermelho, uma ilha desabitada a poucos quilômetros da costa de Itajaí. Lucas partiu no amanhecer seguinte, sozinho, em um barco alugado. O mar estava anormalmente calmo, silencioso demais. Ao chegar à ilha, encontrou grutas esculpidas por erosões do tempo e, em uma das paredes, mais símbolos. Alguns ainda estavam molhados, como se tivessem sido desenhados horas antes. Havia também marcas de pegadas, descalças, pequenas demais para serem dele. Seguindo o rastro, encontrou a entrada de uma caverna semi-submersa. E ali, nas profundezas, ouviu a voz de Beatriz, mas não vinda da boca dela. Era uma gravação distorcida, repetida infinitamente em um pequeno rádio deixado sobre uma rocha. Volte, Lucas. Não é você quem deve estar aqui. A última coisa que viu, antes de a escuridão tomar tudo, foi uma sombra imensa se movendo sob a água, com olhos dourados que pareciam brilhar até dentro da própria mente. Desde então, ninguém mais viu Lucas. Mas moradores juram que agora, a luz do farol nunca mais se apaga, mesmo que ele já não exista. E alguns dizem que há 2 vigias agora. Após a morte misteriosa do pai, um jovem jornalista retorna ao vale, onde cresceu, na zona rural de Itajaí, para resolver assuntos da herança. Mas ao chegar, descobre que a tragédia do pai pode estar ligada a um segredo enterrado há décadas, e que a floresta ao redor do sítio parece estar viva e observando. Essa é a próxima história que vou te contar. A Voz do Vale. Bairro Itaipava, zona rural e trilhas antigas. O dia estava quente quando Caio voltou ao bairro Itaipava, zona rural de Itajaí. Fazia quase 15 anos que ele não pisava no sítio da família. Seu pai, Heitor, havia sido encontrado morto nos fundos do terreno, caído sobre o antigo poço de água. O mesmo que Caio, ainda menino, havia sido proibido de chegar perto. A morte fora registrada como acidental, mas no fundo, Caio sentia que não foi. Desde que voltou, coisas estranhas começaram a acontecer. Pássaros sumiram. O ar ficava mais denso ao entardecer. E sempre ao cair da noite, o velho rádio na varanda ligava sozinho, sintonizado em uma frequência que soltava apenas ruídos e vozes distorcidas, como se alguém murmurasse do fundo da terra.
Explorando os pertences do pai, Caio encontrou um caderno surrado com anotações e mapas do terreno. Nele, uma frase rabiscada várias vezes o intrigou. A voz do vale pede justiça. Conversando com vizinhos antigos, ouviu histórias que pareciam lendas. Uma disputa de terras nos anos 1950 que terminou em tragédia. Um lavrador chamado Silvério teria sido morto injustamente por tentar impedir um grupo de grileiros de destruir uma nascente sagrada no coração da mata. Diziam que o corpo dele nunca foi encontrado, mas que sua alma permanecia ali, clamando por redenção. Caio seguiu o mapa deixado pelo pai e entrou na mata fechada atrás do sítio. Após horas de caminhada, encontrou uma trilha quase apagada. E no fim dela, a nascente esquecida, ainda viva, mas cercada de pedras esculpidas com símbolos antigos. Ao tocar a água, ouviu claramente uma voz rouca sussurrando seu nome. Assustado, recuou, mas uma rajada de vento empurrou-o para a frente. Ele caiu e viu sob as folhas úmidas ossos humanos e um medalhão com o nome. Silvério F. Era verdade. A história era real. Silvério estava ali e seu pai, agora Caio entendia, havia passado anos tentando encontrar e dar paz àquele espírito. Na volta para casa, uma névoa densa cobriu o vale. Mas Caio já não estava com medo. Ele sabia que aquela alma não queria vingança, queria descanso. Enterrou os ossos no sítio da família, sob a figueira onde jogava bola com o pai quando era criança. Ao terminar, o rádio parou de ligar sozinho. Os pássaros voltaram. E pela primeira vez, desde que voltou, Caio dormiu em paz. Na última página do caderno de Heitor, Caio encontrou uma dedicatória escrita à mão. Para meu filho, algumas histórias precisam ser contadas para que não sejam esquecidas, que você seja a nova voz do vale. Hoje, Caio mantém um pequeno canal contando histórias antigas da região. Mas ele sabe que algumas vozes ainda sussurram entre as árvores. Desde o dia em que enterrou os restos mortais de Silvério sob a figueira, Caio começou a sentir uma leveza no ar. Os ruídos do rádio cessaram. Os animais voltaram ao entorno da casa. E o som do vento entre as árvores parecia mais calmo, quase acolhedor. Mas a paz durou pouco. 2 semanas depois, uma mulher apareceu na porta do sítio, com os olhos cheios de lágrimas e um envelope amarelado nas mãos. Seu nome era Dona Áurea, moradora antiga da comunidade e neta de um dos homens que, décadas atrás, foram acusados de envolvimento na tragédia de Silvério. Ela trazia o diário de seu avô, escondido por anos no forro de um armário, onde ele confessava que não apenas sabia da emboscada contra Silvério, como havia sido forçado a participar por medo de represálias de um poderoso fazendeiro da época. O que Caio leu ali o deixou em choque. Entre os nomes citados na trama estava o do seu próprio bisavô. A culpa corria também em seu sangue. Aquilo o abalou profundamente. As histórias que ouviu na infância sobre honra e bravura agora pareciam incompletas ou distorcidas. Determinado a buscar mais respostas, Caio foi até a igreja São João Batista, no centro da cidade, atrás de arquivos da época. Lá, conheceu o Padre Estevão, um senhor de fala calma e olhar cansado. Ao ouvir o nome Silvério, o padre hesitou, mas acabou confessando que a paróquia guardava documentos antigos de confissões e testamentos não revelados, protegidos por anos para evitar escândalos. Com a permissão do padre, Caio leu os registros e descobriu algo ainda mais assustador. Silvério tinha uma filha, concebida em segredo, que fora adotada por uma família da região após sua morte. Essa filha cresceu sem nunca saber a verdade e mais tarde se tornaria professora em uma escola rural,
chamada Heitor Fagundes, a mesma onde seu pai, Heitor, trabalhou como zelador nos últimos anos de vida. Caio entendeu tudo naquele momento. Seu pai descobrira a verdade há muito tempo. Ele sabia que aquela mulher, a professora Letícia, era filha de Silvério e, por isso, dedicou-se em segredo a preservar a memória do vale e proteger a nascente. Mas algo deu errado. Alguém não queria que essa história viesse à tona. Nos dias seguintes, Caio começou a perceber que estava sendo vigiado. Uma caminhonete preta estacionava todas as noites na estrada próxima ao sítio e saía antes do amanhecer. Quando tentou fotografá-la, viu apenas uma sombra no banco do motorista, sem rosto, imóvel, observando. Numa noite, ao voltar da igreja, encontrou a figueira revirada. A cova estava aberta, mas os ossos haviam sumido. Caio caiu de joelhos. O vento voltou a soprar mais forte e o rádio, agora completamente desligado da tomada, voltou a chiar sozinho, com uma nova frase repetida como um mantra. Ela precisa saber, ela precisa saber. Sabia que aquilo era um aviso. Letícia precisava conhecer sua origem. Mas como contar a uma mulher que viveu a vida inteira sem saber que é filha de um homem assassinado, enterrado em segredo e cuja história foi apagada por toda uma cidade? Mesmo com medo, Caio foi até ela. Encontrou-a numa sala de aula vazia, corrigindo provas. Quando falou sobre Silvério, viu os olhos dela se encherem de água, não por já saber, mas por sentir, como se algo dentro dela sempre tivesse gritado silenciosamente por essa verdade. Letícia não disse uma palavra, apenas segurou a mão de Caio e juntos voltaram ao vale. Ali, sob a lua cheia, enterraram novamente os ossos, desta vez com uma cruz marcada com o nome verdadeiro e uma flor do campo. Quando o primeiro raio de sol tocou a cruz, o som do rádio parou de vez. E do fundo da mata, alguém ou algo suspirou em paz. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta. Quem desenterrou os ossos? E por quê? Na última página do diário deixado por Dona Áurea, havia uma frase escrita em latim, que Caio só notou depois. O sangue do vale nunca seca, ele espera. Desde então, outros relatos começaram a surgir. Vozes na trilha, apitos no meio da madrugada. O rio da nascente começou a mudar de cor. E Caio percebeu que a história não havia terminado. Na verdade, estava só começando. Os dias passaram após o enterro final de Silvério, mas a paz era uma ilusão frágil. Caio tentava retomar a vida em meio ao silêncio do sítio, mas a sensação de que estava sendo observado nunca o deixava. Durante a noite, o barulho do rio parecia crescer, como se um coração antigo batesse sob a terra. E na última manhã de abril, quando acordou, encontrou uma marca talhada na porta da frente, o mesmo símbolo esculpido nas pedras da nascente. Decidido a buscar respostas, Caio procurou seu Raul, um antigo morador conhecido por guardar segredos das matas de Itajaí. Raul vivia isolado nos limites da Serra do Farol, e quando viu o símbolo no celular de Caio, empalideceu. Disse que aquele era o selo do fundador, usado por uma sociedade que atuava nas sombras desde o tempo da colonização, jurada a proteger um pacto feito com uma força desconhecida, uma entidade associada às águas profundas que cercam a costa do litoral norte. Segundo Raul, esse grupo operava em silêncio e tinha membros infiltrados em várias partes da cidade, inclusive entre autoridades. Eles acreditavam que o sangue de Silvério havia selado a paz do vale, e ao desenterrá-lo, Caio havia quebrado o equilíbrio. Por isso, os símbolos estavam voltando. Por isso, o rio agora mudava de cor. A entidade estava acordando. Naquela noite, choveu como há anos não chovia.
Caio voltou à nascente e viu algo que congelou sua alma. Uma figura encapuzada, ajoelhada diante da água, murmurando em voz baixa. Quando se aproximou, a figura desapareceu como névoa no ar. No lugar onde ajoelhava, havia uma pedra, e sobre ela, o medalhão de Silvério, encharcado e brilhando em dourado. O que Caio não sabia era que Letícia também começou a ter visões. Vultos no corredor da escola, sussurros vindos do quadro negro e um nome que se repetia: Lucinda. Depois de vasculhar arquivos da biblioteca, descobriu que Lucinda foi a parteira que ajudou no nascimento secreto de sua mãe e que desapareceu misteriosamente em 1961, logo após um incêndio que destruiu uma vila inteira próxima ao rio Itajaí Mirim. O ponto onde essa vila existia, hoje, é o local de um condomínio recém-construído, que pertence ao mesmo grupo político denunciado no diário do avô de Dona Áurea. Letícia e Caio perceberam que estavam mexendo com forças que ultrapassavam o plano espiritual. Tocavam o político, o econômico e o sagrado. Gente influente estava disposta a tudo para manter esse passado enterrado. Mas agora havia provas, histórias interligadas, nomes, testemunhas e vozes que precisavam ser ouvidas. Na semana seguinte, Caio recebeu uma carta anônima, escrita à mão, com um endereço e apenas uma frase: A verdade está onde a terra afunda e o sino não toca mais. Era a Capela Santa Clara, desativada desde 1974 por causa de um deslizamento. No subsolo, encontraram túneis abandonados e em um deles um altar antigo coberto de limo e com dezenas de nomes riscados em pedra. Nomes de desaparecidos, nomes de culpados, nomes de pessoas ainda vivas. Enquanto lia os nomes em voz alta, Letícia foi tomada por um tremor. Seus olhos se reviraram e ela sussurrou uma frase que não reconhecia como sua. Eles prometeram o vale, mas o vale já tem dono. As paredes do túnel começaram a ranger. Caio agarrou Letícia e correram para fora segundos antes de a estrutura desabar por completo. Do lado de fora, o céu estava limpo. Nenhuma nuvem, nenhuma chuva, mas o rio agora corria para trás. Na manhã seguinte ao colapso dos túneis da capela, Caio e Letícia acordaram com a notícia de que o rio Itajaí Mirim havia inundado parte baixa da cidade, sem nenhum sinal de chuva nas últimas 48 horas. Especialistas tentavam entender o fenômeno, mas não encontravam explicação. Para Caio, já não era coincidência. O vale estava reagindo. Na prefeitura, um funcionário anônimo entregou a Caio um envelope pardo contendo fotos antigas de escavações ilegais feitas nas encostas da Serra do Farol nos anos 50. Entre as imagens, uma chamava a atenção. Silvério, ainda jovem, ao lado de dois homens encapuzados, com os mesmos símbolos do selo encontrado na porta do sítio. Um bilhete preso com clipe dizia: Silvério tentou protegê-la, agora ela está solta. Mas quem era ela? E o que exatamente ele havia protegido? Caio voltou à casa de seu Raul, que desta vez o esperava com uma expressão dura. Vocês foram longe demais, disse ele sem rodeios. Vocês libertaram algo que estava selado. E tem mais. Letícia, ela não é só filha de Silvério. Ela é descendente direta de Lucinda, a parteira, e por isso carrega o dom. Caio não entendeu de imediato, até ouvir o que Raul revelou em seguida. Lucinda era mais do que uma parteira. Ela fazia parte de uma antiga linhagem de guardadoras de nascentes, mulheres treinadas para sentir e equilibrar as energias das águas. E, segundo a lenda, elas conseguiam ouvir a língua do rio. Por isso, a sociedade oculta quis silenciá-la, mas ela deixou algo escondido, um objeto chamado a Pedra da Voz, capaz de despertar a guardiã.
Letícia, sem saber, era a próxima da linhagem. E tudo o que estava acontecendo, os sussurros, as visões, a frase dita na capela, era a voz ancestral tentando guiá-la de volta ao seu papel. Movidos por esse novo propósito, Caio e Letícia decidiram procurar essa pedra, seguindo instruções deixadas em um mapa escondido dentro do medalhão de Silvério. O local marcado era a Pedra do Mirante, um ponto turístico alto, rodeado por mata, de onde se via boa parte da cidade. Mas ao chegar lá, perceberam que já não estavam sozinhos. 4 homens os cercaram, rostos cobertos, vozes firmes. Um deles se identificou como Augusto Freitas, neto do fazendeiro que ordenou a morte de Silvério. Disse que seu avô selou um pacto com a força do rio para trazer prosperidade às terras. Mas o preço seria sangue. Vocês reabriram a ferida. Agora o rio quer cobrar tudo o que foi prometido. Uma ventania rasgou o alto da pedra e Letícia caiu de joelhos. Seus olhos viraram novamente e ela pronunciou palavras em uma língua que Caio não reconhecia. O chão tremeu, árvores rangeram e da terra brotou uma luz azulada, a Pedra da Voz. Os homens recuaram, a luz os queimava. Eles fugiram em desespero, deixando para trás algo mais revelador. Uma pasta com documentos de compra de terras e projetos de represamento das nascentes, assinados por empresas que ainda hoje atuam em obras da cidade. Os planos seguiam. A destruição do vale era uma realidade prestes a acontecer. Letícia segurou a pedra e pela primeira vez sentiu as vozes em harmonia. A nascente está viva, mas ela está ferida. Se taparem a última saída, o rio se levantará. Caio não sabia exatamente o que isso significava, mas sabia o que tinha que fazer: expor tudo. Naquela mesma noite, fez uma live em seu canal. Mostrou os documentos, contou a história desde Silvério até os dias atuais. Milhares assistiram. Alguns zombaram. Outros, que moravam próximos ao vale, começaram a relatar estranhos tremores no solo e fissuras nas paredes. Mas o mais assustador aconteceu 2 dias depois. O sino da igreja São João Batista tocou sozinho à meia-noite, pela primeira vez em mais de 40 anos. Letícia acordou suando frio. Caio, do outro lado da cidade, também sentiu. Algo estava se aproximando. No centro do vale, debaixo da figueira, a terra começou a rachar. O som do sino ecoou por toda Itajaí, atravessando a madrugada como um chamado fúnebre. Moradores saíram às janelas. Cachorros uivaram. Crianças choraram. Muitos nem sabiam que o sino da igreja São João Batista ainda existia, quanto mais que poderia soar sozinho. Letícia e Caio se reencontraram na manhã seguinte, os olhos marcados por noites mal dormidas. Sob a figueira onde tudo começou, a rachadura no solo crescia. Agora emitia um calor estranho e dela saía uma névoa densa, com cheiro de enxofre e folhas molhadas. Pássaros evitavam sobrevoar o local. E o pior, a água da nascente havia parado de correr. Sem a água, o vale perdeu seu som. Era como se o coração da mata tivesse parado. Caio recebeu uma ligação de Dona Áurea. Ela estava com medo. Disse que Augusto Freitas havia desaparecido e que, desde a noite do sino, uma mulher de véu preto observava sua casa do outro lado da rua. Letícia ficou em silêncio. Pegou o diário do avô de Áurea novamente e folheou as últimas páginas. Lá, uma frase lhe gelou a espinha. Se o guardião cair, a guardiã será marcada, e a mulher do véu virá chamá-la. Letícia entendeu que o tempo estava se esgotando. A Pedra da Voz começou a se aquecer em suas mãos. Imagens invadiam sua mente. O passado, o sangue derramado, a floresta chorando.
A entidade que Silvério tentou conter não era apenas espiritual. Era uma energia viva, moldada pelo medo, pelas mortes injustas e pelos pactos feitos com ganância. O vale, por gerações, abrigou esse poder, mas agora ele estava faminto. Com a ajuda de seu Raul e outros moradores antigos, Caio organizou uma reunião secreta com representantes da comunidade, pescadores, agricultores, líderes culturais, para contar tudo. Mostrou os documentos, os símbolos, os túneis, os registros esquecidos da capela. Para surpresa dele, muitos já sabiam de parte da história. Tinham medo de falar, mas agora viam que a verdade precisava vir à tona. Letícia, por sua vez, teve um sonho naquela noite. Estava na nascente, cercada por neblina. Uma mulher com véu preto lhe entregava uma chave. A escolha é sua, filha da água. Ou sela novamente o vale com teu sangue, ou a cidade será levada. Ela acordou aos gritos e sabia o que tinha que fazer. Na manhã seguinte, o céu amanheceu fechado, mesmo sem previsão de chuva. O barulho do rio voltou, mas era diferente, mais profundo, quase como uma respiração. Pequenos tremores começaram a ser sentidos nos bairros mais próximos ao rio. A defesa civil não entendia o motivo. Letícia voltou ao altar antigo, na base da capela soterrada, onde havia achado a pedra. Caio foi com ela. Com a chave do sonho em mãos, que por algum motivo apareceu no bolso de seu casaco, Letícia destrancou uma portinhola de ferro esquecida, revelando um novo túnel, com inscrições nas paredes. Ali estavam nomes de todos os que fizeram pacto com a entidade. O nome de Silvério estava lá, mas com uma marca diferente. Ele não pactuou. Ele traiu o pacto e, por isso, foi morto. No fim do túnel havia um pequeno lago subterrâneo. A pedra da voz começou a brilhar intensamente. Letícia entrou na água, mesmo sem saber nadar. E então, a névoa a envolveu. Caio tentou segui-la, mas não conseguia se mover. Era como se o tempo tivesse parado. Do fundo da água, Letícia ouviu as vozes. Das mulheres da linhagem, de Lucinda, de Silvério. Eles pediam para que ela não repetisse o erro dos outros, que não cedesse à entidade. Mas o preço para selar o vale novamente era alto. Ela teria que desaparecer. Caio gritou por ela, tentou mergulhar, chorou, mas a água o empurrava para trás. Quando finalmente o lago se acalmou, Letícia não estava mais lá. A pedra da voz repousava sobre a superfície, agora rachada ao meio. Ao sair do túnel, a chuva finalmente caiu, mas uma chuva leve, como se lavasse a cidade. O rio voltou ao seu curso natural. A rachadura da figueira fechou, e o sino da igreja nunca mais tocou. Letícia nunca foi encontrada, mas relatos começaram a surgir de pessoas que ouviam sua voz na nascente, ouviam uma mulher andando entre as árvores ao entardecer. Ela se tornou a nova guardiã. E Caio? Ele passou a viver no vale, escrevendo, gravando, alertando. Nunca mais foi o mesmo, porque agora ele sabia, algumas histórias não têm fim. Apenas esperam para serem contadas de novo. E assim termina mais uma história entre as sombras e as águas profundas do Vale de Itajaí. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar até o fim. Histórias como essa são escritas não apenas com palavras, mas com sentimentos. Medo, curiosidade, coragem e talvez um toque do inexplicável. Se essa história te prendeu, te fez arrepiar ou até questionar o que existe além do que os olhos podem ver, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca os próximos mistérios que ainda estão por vir. Tem muita coisa que Itajaí ainda guarda em silêncio. E aqui, a cada história, nós abrimos mais uma porta. Bom.